Namastê, muito bom dia para mais uma segunda-feira aí. Como atua a constelação familiar na nossa vida, né? Como que a constelação familiar pode estar aí atuando na nossa vida, como que ela pode atuar na nossa vida. Então, gente, vai ser uma live bem bacana, chame as pessoas pra gente trazer aqui o melhor conteúdo. Eu tô trazendo essas lives toda segunda-feira de manhã e para que vocês possam a gente poder trazer mais a constelação familiar para a vida de vocês, de forma bem prática. Meu propósito é esse, né? Porque a constelação familiar, ela abre tanto o nosso olhar, ela dá tanta amplidão, assim, um olhar tão mais amplo para a vida. E o meu propósito é trazer a constelação familiar para o maior número de pessoas. Então, pessoal, cheguem aqui, chame os seus amigos, deixa eu mandar um aviãozinho aqui pra gente convidar 5 amigos para vir assistir a nossa live, tá aqui com a gente, compartilhar, pra gente poder passar tudo isso. E hoje eu quero falar, né, como que a constelação atua na nossa vida. E eu quero trazer bastante clareza para vocês. Se tiverem algumas dúvidas, podem ir perguntando. Por quê? Por que eu tô falando disso, né? Por que hoje eu venho falando disso? Minha mesinha tá aqui, viu, gente? Então, para quem não me conhece, meu nome é Ludmila Lorena, sou consteladora familiar, tô aqui no meu propósito de passar a constelação familiar, né, trazer a constelação familiar, essa mudança profunda para o maior número de pessoas, trazer raízes das questões para vocês, né? Como diz a Sandrinha, te falo o porquê, sem todos os porquê, tudo que você não sabe o porquê a constelação vai te trazer, porque a constelação te traz a causa, onde que está a causa das suas questões, onde está a raiz das suas questões. E o que acontece com a gente? Muitas vezes a gente fica muito nas situações assim, no dia a dia. Eu costumo dizer que a gente fica nadando e morrendo na praia. A gente vive situações que a gente não sabe mais como resolver. Por mais que a gente às vezes faça, né, faça uma terapia e estude, procure, a gente não consegue entender onde que está a raiz. Tá? A constelação familiar, ela trabalha onde? Ela trabalha no nível de alma. Gosto muito de explicar isso para as pessoas entenderem que a constelação é uma sessão breve, que a gente vai lá mostrar, vai ver, vai conectar, liberar o fluxo ali na raiz do seu problema. Então as pessoas me perguntam sobre a terapia. A terapia, ela trabalha no seu nível pessoal, na sua psique. A constelação é em outro lugar, é no seu nível de alma. Então quem faz terapia pode fazer constelação? Sim, quem faz terapia pode fazer constelação. E é até muito bom, muitos conteúdos para uma terapia, né? Tem uma constelação, ela traz muitas questões ali que estão inconscientes, que podem reverberar para uma terapia. Ah, não faço terapia, quero só fazer uma constelação breve, é uma terapia breve, uma terapia que você vai ganhar, assim, anos, né? Você vai ter uma visão, uma amplidão do que você tem. Então pode vir fazer? Pode vir fazer uma constelação familiar. Bom dia, Isaura, querida, todas as minhas lives aqui, sempre me acompanhando. E então, pessoal, é sobre isso. Então, a constelação, ela tá onde? Nossa alma. E como que a nossa alma se manifesta na nossa vida? A nossa alma se manifesta através do nosso sentir. O sentir aqui, né? Como que a gente está corporificando a vida. Então, é como a gente sente. Então, da onde que vem essas questões, esses conteúdos, né? Como Bert Hellinger sempre dizia, por seus efeitos, pelos efeitos que isso vai causando na nossa vida. Então, a constelação ela vai trazer um olhar um pouco mais amplo para vocês olhar com mais amplidão e a gente poder ver o que a gente não está vendo, onde nós não estamos vendo. Então, oi Isa. Então, gente, pessoal chegando, tem gente de Portugal aqui, ai que lindo, como pode melhorar? Então, vamos lá, ó, eu vou explicar. A gente tem um monte de problema que a gente não sabe. Então, a gente tem problema aqui nos nossos relacionamentos, problema aqui no nosso trabalho, problema com os nossos filhos, e a gente, nossa, meu Deus, né, essa questão toda do dia a dia. E aí eu queria mostrar pra vocês que a gente faz parte de uma alma maior. A gente não é uma alma solta, a gente faz parte de uma alma maior, que é todo o nosso sistema familiar. São todas essas pessoas que vieram antes da gente. Isso é muito importante que a gente comece a entender e trazer uma visão mais ampla, tirando vocês aí dessa consciência pessoal, como se a gente estivesse sozinho, solto no mundo, para vocês entenderem que a gente é algo maior, que a gente pertence a um sistema familiar. E esse conteúdo todo aqui, desse sistema familiar, que está aqui, contido nisso aqui, todas essas histórias nos pertence, nos compõe. A gente acha que a gente é uma parte disso. Não, a gente está dentro disso. Isso somos nós. A partir do nosso DNA, tudo isso é a gente. Então, todas as histórias aqui que foram vividas, mas não foram concluídas, né? Os sonhos que não foram concluídos. A gente está aqui também em todas as dons, os talentos que foram abertos. Então, se você faz uma árvore genealógica, né? A gente estuda muito sobre isso.
nas mentorias, a gente faz a árvore genealógica, a gente consegue perceber os nossos dons, assim, que vêm de bisavós, de avós, da mãe, do pai, e a gente consegue ver como que isso tudo nos compõe dentro dos nossos talentos, caminhos. Por exemplo, se já teve alguém que já fala muitas línguas, já tem mais facilidade para a gente falar línguas, se já tem pessoas empreendedoras no nosso sistema, e a gente tem mais facilidade para empreender, para abrir caminhos, se, né, já teve prosperidade, mas também não que a gente não possa fazer um pouquinho diferente e abrir novos caminhos também, porque essa é o caminho do sistema familiar. Então, as histórias já vividas, os dons, tudo isso a gente vai recebendo aqui de nós. Mas também temos as coisas não vividas, os conteúdos que não foram elaborados, lutos que não foram olhados, as histórias que ficaram escondidas. Tudo isso também nos compõe. Por quê? Porque esse sistema ele quer manter coeso. A nossa necessidade básica é pertencer ao nosso sistema, ao nosso primeiro sistema. A moeda da nossa alma é o vínculo. O vínculo ao nosso sistema. A gente nasce aqui de um pai e de uma mãe, né? Vou colocar aqui um pai e uma mãe. E esse pai e essa mãe, ele é um rio que flui a vida através da gente, de todas essas vidas que vieram antes. Então, esse rio que flui a vida, que chega até a gente, chega através do quê? Do nosso pai e da nossa mãe. E a gente pertence a algum lugar, a gente vem de algum lugar. O grupo mais importante que a gente pertence é a nossa família. Por quê? Por quê? Porque é de onde vem a nossa vida, o nosso bem mais precioso, é a nossa vida. E a nossa alma, eu tô falando de alma, tá? Movimentos inconscientes. A nossa alma, para pertencer a esse grupo, a gente abre mão às vezes até de sobreviver. A gente olha para doenças, a gente morre de forma trágica, a gente envolve em tragédias, a gente cria situações, assim, inconscientemente, nossa alma, para poder pertencer a esse grupo, a repetir histórias trágicas, para que alguma coisa seja visto dentro desse sistema. Então, se aqui nesse sistema alguém ficou excluído, alguém foi esquecido, alguém foi deixado de lado, alguma coisa, algum sentimento não foi digerido, né? Os julgamentos, as críticas, o que vai acontecer? Um descendente vai vir e vai repetir a história até que alguém consiga ver. Então, pra vocês entenderem a profundidade de uma constelação, que além dela trazer para você a raiz das suas questões, ela não libera só você, ela libera um fluxo de uma família, de um sistema familiar. Então, aqui nós somos formados de todos e todos que se interconectam. Então, quando a gente libera um fluxo aqui, a gente libera o nosso fluxo de vida e o fluxo de vida de todos que vieram antes e dos que vão vir depois, dos descendentes. Então, pensa como que isso é uma coisa assim, é uma tecnologia de ponta, né, gente? Vamos combinar que constelação familiar é uma tecnologia de ponta. Eu nunca vi uma coisa dessa. Eu fico tão empolgada porque quero trazer isso para as pessoas, que elas consigam entender. E então é sobre essa lealdade. Então, se a gente exclui, nega, isso fica interrompido em algum lugar aqui. Ok, então a gente vem desse lugar, estamos aqui, nesse sistema familiar. Fica aqui comigo, gente, tem muita coisa boa aqui. Então, primeiro a gente tem que reconhecer o quê? Que a gente faz parte disso tudo aqui. Então, eu vou explicar para vocês como que isso impacta na vida das pessoas. Vou aqui começar para vocês entenderem com meus bonequinhos aqui, que eu faço com os bonequinhos, para vocês entenderem. Pensa aqui num casal, né? Eles estão tendo vários problemas aqui. Vamos colocar aqui que esse casal está com problema de traição. Um problema muito comum, né? Então, aqui, vou colocar a corzinha da bonequinha. Aqui. Traição, tá tendo problema de traição aqui nesse sistema. E quando a gente vai olhar para isso aqui, para essa traição aqui, a gente descobre que a raiz dessa traição vem daqui de trás. Que essa pessoa aqui, o pai e a mãe dela, o pai traía a mãe dela, o vô também traía a mãe dela, e é uma repetição de padrão. E a mãe, né, essas mulheres traídas aqui nesse sistema, e ela que segue olhando para tudo isso e repetindo a história da mãe, para que alguém possa olhar para alguma coisa que ficou aqui atrás, ela entrar em concordância com essa história do pai e da mãe, entender que ela é filha e ela não tem nada a ver com isso aqui, que é a história do casal, que o casal resolve, ela é só filha, olhar para esse pai, dar um lugar para esse pai, para que ela pare de procurar o pai dela nos relacionamentos, porque ela cria muito ponto de vista aqui com a mamãe dela, e aí ela quer proteger a mãe dela. Então, ela fica só com a mãe, aquela mãe grande dentro dela, sem o papai. Só que ela precisa ser inteira, que ela é 50% a mãe, 50% o pai. E aí, esse pai é muito pequeno dentro dela. Então, o que ela vai fazer? Ela vai procurar o pai dela nos outros relacionamentos. Então, ela vai trazer homens como o papai dela, homens que traem, para ela poder repetir a mesma história. E quando essa pessoa entende que a raiz é bem mais profunda, é uma questão aqui com o papai dela, ela pode dar um espaço para esse pai, incluir esse pai e ter relacionamentos
mais saudáveis, né? Sem precisar ficar repetindo padrões aqui de traições. Então é um exemplo assim, para vocês entenderem, muito profundo. Por exemplo, se você não está conectada com a sua mãe, por exemplo, vou falar de dinheiro, por exemplo, né? Vamos falar de grana aqui. Tá bom, tô aqui, trabalho, minha vida não vai pra frente, minha vida não flui. Aí você vai fazer uma constelação familiar, aí você vai ver que aqui é uma história você tá olhando que você esforça e não consegue ganhar dinheiro, né? Fazer dinheiro é aquela loucura. E aí você vai fazer uma constelação familiar, você está numa lealdade invisível com a sua avó, que perdeu tudo numa crise, perdeu todos os bens dela e prometeu que nunca mais ela ia confiar no dinheiro. E aí você ainda tá olhando para essa dor da vovó que não foi digerida, né? Essa crise que não foi aceita, as questões que ficaram lá com a vovó. Então, enquanto você não olhar para essa vovó, dar um espaço para isso, reconciliar com essa questão do dinheiro e poder olhar para frente, para você poder entender que o problema não é falta de esforço. O problema é que você tá aqui, vinculado com a história aqui dessa vovó. E aí você libera o seu fluxo de vida aqui para você fluir e nem com tanto esforço, se você precisar, a prosperidade chegar até você, porque assim o dinheiro pode chegar. Então são muitas histórias. E como é que eu vou saber qual que é o problema? Aonde que eu estou olhando? Por seus efeitos. Então seu problema é que eu tenho problema que eu trabalho, não ganho dinheiro. Estou muito sobrecarregada, por exemplo. Vou dar um exemplo também de pessoas muito sobrecarregadas, que isso é muito comum. Ontem mesmo eu estava respondendo sobre isso. Nos stories. Gente, me segue nos stories, eu trago muitas informações bacanas para vocês. Então, a pessoa tá aqui, né, e se sente assim, exausta, sobrecarregada, cansada, e aí não faz, ninguém faz para ela, faz o suficiente, exausta. Como que a gente vai olhar? A pessoa chega na constelação, a pessoa, com certeza, uma pessoa que está sobrecarregada, exausta, ela está fora do lugar dela, dentro da família dela. Ela tá fora do lugar. Porque quem está no seu lugar não está sobrecarregado nem exausto. Então ela está fazendo o dela e o de outra pessoa. E quem se sente maior aqui, porque a vida ela é uma fonte, ela vem como uma fonte e chega até a gente. Então nós somos pequenos diante dos nossos pais. Os nossos pais dão e a gente recebe. Agora, quando a gente continua olhando para esses papais aqui e achando julgando eles, achando que eles poderiam ter feito diferente, que no fundo podia ser assim, cheio de críticas, ou até mesmo com dó. Falar, eu dou muito certo com meu pai e com a minha mãe, mas coitada da minha mãe, né? Perdeu a mãe dela nova, meu pai era péssimo pra ela, coitada da minha mãe. Então não tá conectada com a força da mãe, porque é um convite para um novo olhar, né? Na constelação não vai mudar, você não tem que fazer nada, você tem que entender uma nova forma de sentir aqui, de se conectar, de perceber o mundo, para que você possa, as coisas do lado de fora, poder mudar. E aí, a pessoa tá aqui totalmente fora do lugar, cheia de crítica, julgamento ou com dó dos pais. Como que ela fica aqui? Ela fica como criança? Não, ela fica como grande. É como se ela olhasse para essa turma toda aqui e falasse assim, pessoal, pode deixar. Eu sou muito boa e eu vou fazer, o que vocês fizeram não foi bom não, mas pode deixar que eu vou fazer melhor que todo mundo. Aí ela tem que carregar as dores dessa turma toda como grande, carregar a vida dela, né? O preço que a vida custa para ela e que custa para todo mundo. Vai ficar extremamente sobrecarregada. Então quando eu falo, gente, encontre o seu lugar na família para vocês encontrarem o lugar de vocês no mundo. Então se você não está conectado aqui com a sua mãe, com o seu pai, com essa família, porque muitas pessoas não estão conectadas com a família, querem mais ficar livre dessa família, vai embora porque não quer saber dessa família. Se você não se sente pertencente a essa família, não está em harmonia com essa família, você não pertence a nenhum outro lugar. Tá bom? Se vocês não pertencem ao primeiro grupo de vocês não pertencem a nenhum outro lugar. Ah, mas aonde eu não consigo pertencer? Ah, eu não tenho amigos, eu não vinculo. Então como que eu sei que se eu tô percebendo? Você tem amigos? Tem amizades saudáveis? Como que tá seus relacionamentos para frente? Né? Como é que tá seu trabalho? Você vincula com as pessoas? Como é que tá o seu relacionamento? Isso vai te falar, os efeitos disso na sua vida vai te falar como estão as suas questões para trás. Entende? Então, por exemplo, se também tem uma consciência, essa consciência, aqui dentro dessa família existe uma consciência, né? A gente chama ela de consciência arcaica, porque ela é uma consciência inconsciente. Mas se você não tem gratidão do lugar onde você veio, nenhum lugar vai te receber bem também. Porque tem as pessoas que chegam assim, todo lugar que eu chego eu não sou bem aceita, as pessoas não me aceitam. Por que será? Porque você não aceita o seu sistema familiar, você não traz honra, não traz gratidão, né? Essa consciência almática aí dos sistemas já alerta de lá. Então a pessoa não pode pertencer a um outro lugar, porque ela não pertence nem à família dela. Então
Pensa como que isso é profundo. Pensa como isso são questões, assim, da vida. Por isso que eu tô querendo falar da constelação como a vida, né? Deixa eu só dar uma olhada, se não esqueça. Eu falo e a gente entender. Então a gente precisa entender primeiro o quê? Que a gente faz parte de algo maior. Que algo maior aqui nos compõe, tá bom? Não é tipo assim, o que eu tenho a ver com isso? Tudo, você vem da família. Quando a gente nasce, a gente recebe a vida e o preço que a vida custa. A vida custa para todo mundo. Para uns custa mais caro que para outros, mas é o preço que a vida custa. Então, para essa consciência aqui, coletiva, essa consciência arcaica, o qual que é, ela está cumprindo o papel dela como? Quando a gente está sobrevivendo. Então, se tudo aconteceu aqui, se a vida foi passada para frente e você sobreviveu, essa consciência aqui cumpriu a função dela. Porque você está vivo, você sobreviveu. E para trás a gente não muda nada. Mas o que você faz com essa vida que você sobreviveu, que não sofreu nenhum dano, para frente? O que você vai fazer com essa vida para frente? Porque muitas vezes a gente ainda está nesses efeitos da vida, a gente não tá conseguindo, o relacionamento não dá certo, não faz dinheiro, problema com o filho, enfim, infinitas coisas. Porque você não tá olhando pra vida, você ainda tá aqui, ó, nos emaranhados. Muitas pessoas na profissão, elas não prosperam, por quê? Porque elas estão com profissões que elas estão querendo repetir histórias aqui, né? Elas estão seguindo histórias aqui. Eu falei muito disso também sábado no Stories. Por exemplo, a pessoa escolhe, vou dar um exemplo assim, ser enfermeira. Não, eu quero ser enfermeira. Por que ela escolhe ser enfermeira? Até as profissões, tá, gente? Tem uma raiz aí sistêmica. Para cada família, cada pessoa tem uma história. Mas aí eu vou contar uma história de uma pessoa. Eu quero ser enfermeira. E aí ela vai ser enfermeira. E aí ela trabalha, dobra plantão e faz tudo para todo mundo, mas nunca tem dinheiro e não consegue prosperar. Apesar dela amar ser enfermeira, ela não ganha dinheiro, ela não prospera naquilo ali e trabalha como louca. E aí a gente vai perceber por quê? Porque ela não tá olhando para a vida. Ela tá servindo a vida, mas não olhando para frente. Ela tá servindo aqui, olhando para as dores do sistema, de pessoas que não foram cuidadas, até ela mesma, pelos maus cuidados ali da infância, às vezes ficou doente, a mãe não pôde ficar cuidando porque trabalhava, e aí as questões da mãe também, que não pôde ser cuidada pela avó, e ela tá olhando para todas essas dores, todas essas pessoas que não foram cuidadas, aí ela escolhe ser enfermeira para poder cuidar das pessoas, para compensar aquelas pessoas que não foram cuidadas. Aí, e agora? Eu também sou enfermeira, eu vou ter que mudar de profissão? Não, gente, não. É uma postura interna. O que a gente vai ter que fazer? Olhar para cá, opa, é isso que a gente faz na constelação. Estou compensando uma dor para trás, mas esse aqui eu não vou poder mudar. Então, pessoal, gratidão, tô aqui, escolhi uma profissão, honro todos vocês. Para trás eu não posso mudar nada, mas para frente eu posso cuidar das pessoas com mais amor, servir a vida com mais amor, aí eu posso prosperar, aí eu posso ir para frente. Por quê? Dinheiro é o quê? Gratidão materializada. Então a gente pode receber dinheiro se a gente está olhando para frente. Agora, se a gente está olhando para trás, a gente já tem um ganho, a gente já está salvando a família. Se você está salvando a família, para que você vai ganhar dinheiro? O seu ganho maior não é o dinheiro, o seu ganho maior é salvar a família. Entende? Então muitos de nós estamos em compensações aí para trás, em questões de trabalho, de profissão que a gente escolhe, para o quê? Olhando para as faltas. Então, qual que é o movimento? Para a gente olhar para a vida. Primeiro, a gente trazer honra para esse sistema. Mas as pessoas falam, eu vou ter que conviver com a minha mãe, com meu pai, meu Deus, não vai dar. Mas não é isso. Honrar é entender que nada faltou aqui, que as coisas foram como tem que ser. Esse é o movimento que a gente faz na constelação, a gente trazer uma honra muito profunda para esse movimento e a gente entender profundamente, mas não é entender que não, tá, gente? Entender aqui, ó, no nosso sentir, na nossa alma, nas nossas células do nosso corpo, a gente corporificar a nossa mãe e o nosso pai, trazer 50% mãe, 50% pai, a gente trazer essa corporificação, porque muita gente aí tem muita mãe dentro dela e pouco pai, então, né, tem muita mãe, pouco pai, então tem essa questão das coisas todas chegam, mas não consegue ir muito longe, porque o pai é muito pequeno dentro dela, ou às vezes a mãe também é muito pequena, ou é desconectado dos dois, a vida não vai, gente, não vai pertencer a nenhum grupo, não vai conseguir. Os problemas de relacionamento não é nos relacionamentos, é de trás. O seu problema com o dinheiro, o problema não é o dinheiro, o problema são seus problemas emocionais. O problema é que a mãe está com problema com a filha. Aqui, você acha que o problema é da mãe com a filha? Não, ela vai ter que resolver o problema dela aqui, ó, com a mamãe dela primeiro, para poder resolver o problema com a filhinha. Os filhos pequenos estão no sistema, né? Os pais vêm trazer os filhos para constelar, falam, não, eu vou constelar os pais, porque as crianças elas estão olhando para o quê? Um movimento de amor, eles estão olhando para as dores dos pais e estão querendo salvar os pais como criança, para que esses pais possam olhar para elas. Então,
É muito sério. A gente curar, então esse movimento de trazer as pessoas para vir fazer uma constelação, não é só ela, é curar todo um sistema familiar. E essa honra é o quê? Não faltou nada. Eu sobrevivi, eu tô aqui. E o que eu vou fazer com essa vida daqui para frente? Como que a gente vai construir isso daqui para frente, né? E deixar as coisas para trás ser como foi. Ah, mas você não sabe como é que é minha mãe acabou com a minha vida. Não, meus amores, a mãe de vocês não acabou com a vida de vocês. Vocês, como adultos, estão acabando com a vida de vocês numa postura vitimista infantil, ainda pondo a culpa na mamãe. A gente precisa assumir a responsabilidade da nossa vida. Eu quero que você trazer clareza, porque às vezes algumas pessoas falam: não, gente, vítima não prospera, vítima não tem relacionamento saudável. Por quê? Porque fica infantilizado, não vai pra frente, não vai pra vida, fica parado, fica pondo a culpa em todo mundo, né? Adulto faz escolhas e muitas pessoas não querem fazer escolhas, porque toda escolha tem perda. Toda escolha tem perda. Se eu escolher vir pra cá, eu não vou pra cá. Se eu vim pra cá, eu não vou pra cá. E as pessoas não querem fazer escolhas, principalmente, por exemplo, uma separação de casal. É muito comum, a mulher tá super chateada, o homem começa a fazer um monte de coisa para não ter que assumir a responsabilidade de falar que ele que quer separar da esposa. E aí deixa ela ir até o último momento para ela pedir a separação. E depois ele fala que quem pediu a separação foi ela. Mas ele também não buscou olhar para essa esposa e estar junto e os dois construir algo, né, bacana. Então, as pessoas não querem fazer isso por elas, querem fazer os outros, os relacionamentos abusivos, jogar a culpa para os outros. Então a gente é adulto, a gente fazer as nossas escolhas, toda escolha tem perda, adulto tem culpa, mas a gente olha para a vida, autorresponsabiliza e vai para frente. E se tiver muito difícil de ir para frente, vem fazer uma constelação familiar para liberar esse fluxo. Constelação é para adulto, adulto que quer olhar para suas questões e caminhar para frente, liberar o fluxo, gente, ser feliz, sabe? Então a gente entender que a gente tem que estar conectado com essa força aqui, toda que veio para trás, essa força que veio para trás aqui, a gente tem que conectar. Isso aqui é força. Isso aqui não é para enfraquecer a gente, isso aqui é força. É muita vida, é muito encontro, muito desencontro, é muitos caminhos que foram abertos. E a gente pode sim abrir novos caminhos para a gente ir para frente, porque é assim que a vida funciona. Então a gente primeiro precisa reconhecer que a gente vem de algum lugar, que a gente vem desse sistema e entrar em concordância com isso aqui, entrar em pacificar isso aqui, né, trazendo honra, trazendo gratidão da onde a gente veio, para que a gente possa fluir para frente, para que a gente possa entender que a gente pertence a um lugar. A gente pertence a um sistema familiar, a gente vem de uma família, a gente tem um pai e uma mãe, por mais que a gente não conheça os nossos pais, mas nós estamos aqui, nós estamos vivos. Por exemplo, uma pessoa que é adotada, como que funciona? Coisa linda, né, gente? Adoção, a pessoa tá aqui, ela pensa que essa pessoa aqui, ela tem um papai, uma mamãe, e só que esse papai e mamãe não pôde cuidar dela, e aí ela tem um outro papai e mamãe. E aí como é que faz? Ela vai honrar as duas famílias. Esse pai e essa mãe que trouxe a vida para elas, que eles estão em primeiro lugar, grande, porque a vida, o maior bem que a pessoa tem, chegou aqui desses pais, né? E esses pais adotivos que preservaram a sobrevivência dessa pessoa. Só que existe uma postura aqui, né? De ordem, de disciplina, pra gente olhar para tudo isso, para que essa criança possa crescer de forma saudável, de forma feliz, né? Quando a gente olha para essa criança aqui, quando essa mamãe aqui olha para essa mamãe aqui, recebendo um presente dessa mãe, sem julgamento, sem querer colocar essa mãe como pequena, porque ela nunca vai ser pequena. Porque se ela olha para essa filha aqui e não aceita a mãe, que tem críticas sobre a mãe que gerou ela, a mãe biológica e o pai biológico, é como se ela não fosse vista, ela não está inteira. Então, esses aqui são grandes, depois vem esses aqui, que deram a vida. E todo mundo pertence, todo mundo faz parte para que essa pessoa possa fluir. Porque olha aqui o tanto de gente que ela tem, né? Que proporcionou que ela estivesse viva aqui. Então, gente, é muito assunto. Muito assunto, é muita coisa bacana. Tem muita live para fazer ainda, de muita coisa. Mas a gente reconhecer que a gente vem de uma família, que a gente tem uma história. Nós somos composto de histórias, e enquanto a gente não olhar para as nossas questões inconscientes, a gente não vai conseguir resolver as questões da nossa vida. A gente precisa olhar para isso, para essas raízes inconscientes, para as causas, porque às vezes a gente está resolvendo aqui, hoje é uma sociedade, né? A gente fala que é das pílulas, a gente toma um remedinho para dormir, toma um para acordar, toma um para emagrecer, e assim a gente vai vivendo tomando remedinhos com soluções superficiais.
A minha proposta não é essa para vocês, tá? Eu não tenho pílula mágica para vocês. A minha proposta para vocês é raízes profundas, é conectar, é olhar onde está a causa daquilo ali, qual que é o movimento que eu preciso fazer, qual lugar que eu preciso voltar, para que eu possa voltar a encontrar o meu lugar no mundo e fluir novamente. Então, é profundo, não é na superfície. Eu tô trazendo profundidade, nível de alma, nível de sentir. A pessoa fala, nossa, sair da constelação parece que coisa diferente. É, porque atua aqui, né? A constelação é boa quando a gente sente profundamente na nossa alma, porque a constelação é na alma. Por isso que a gente não faz várias constelações repetidamente. A gente espera um espaço de tempo. Por quê? Porque o movimento de alma é tão grande, a gente precisa que essas águas, né, da nossa alma se movimente, se acalme, para que depois, se você quiser fazer outra constelação, vocês voltem para fazer uma constelação depois, porque é sobre isso. E como que eu vou saber os efeitos disso aqui na minha vida? Então, a gente entrar em concordância é como se a gente estivesse dizendo um sim. Sim, as coisas são como foram como tinham que ser, estou aqui hoje, graças a tudo isso, e como que eu posso fazer diferente daqui para frente? Mas é só um pouquinho diferente. Então a gente entender que nós somos iguais a todos esses. Não tem como, gente, nós somos iguais ao nosso sistema familiar, que é da onde a gente vem, da onde vem nosso DNA, da onde vem as nossas histórias. Nós somos iguais a eles, mas nós podemos sim fazer um pouquinho diferente. Não precisa fazer igual a eles. Tem coisas que eles fizeram que a gente acha que não é muito bacana, mas a gente pode sim fazer um pouquinho diferente. Então a gente só pode ser grande quando a gente entender que a gente é pequeno. A gente voltar para o nosso lugar aqui, de humildade, de entender que tem algo muito maior que nos rege, né? Que a gente pertence a algo muito maior, porque todos esses nós chega para nós aqui, para essa pessoa, para que ela daqui para frente ela possa construir mais nós, mais pessoas, construir mais famílias, ir para mais adiante. É sobre isso que é uma constelação familiar na vida de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta, pode mandar direct, tá? Essas lives têm trazido muitas dúvidas, as pessoas depois vêm, assistem, colocam no direct, colocam lá no canal do YouTube. Deixo aqui no Instagram para vocês e que vocês tragam clareza para isso. Se vocês não pertencerem ao sistema familiar de vocês não pertencem a lugar nenhum. Se vocês não encontraram o lugar de vocês no sistema familiar de vocês estão fora do lugar de vocês no mundo. Aquela sensação de não pertencer, de não fazer parte de lugar nenhum, está relacionado aqui, ó, seu sistema familiar. Você pertence a um sistema familiar e a gente precisa conectar com isso, com essas questões suas, tá? Muita gente aqui hoje, até o final, deixa eu ver se eu falei tudo para não deixar nada, que eu monto uma aula, viu, gente? Eu preparo com muito carinho para vocês. Sei muita coisa, estudo, mas estou aprendendo igual a vocês. E quanto mais aulas eu faço, adoro. Escolho fazer essas lives de manhã, na segunda de manhã, porque é um dia realmente que eu tô super animada, eu durmo no sítio, acordo 5 horas da manhã, venho para Belo Horizonte e, né, já fiz um monte de coisa, é o dia que eu tô super animada para começar a semana. Então a gente poder olhar para isso, honrar para o nosso sistema, para a gente poder fluir para o futuro, sair dos julgamentos, dos pontos de vista, olhar para a força disso. O convite é para caminhar para a vida, para esse movimento lindo de vida, de caminhar por mais, de olhar para frente e poder fluir nessa vida, tá bom? Então, para vocês, quem tiver uma dúvida, pergunte. Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar? O que vocês acharam da live? Se deu para entender? Se ficou claro? Falo demais, né, gente? Mas é porque eu fico super empolgada. Então, depois, compartilhe essas lives também com outras pessoas. Me auxilie aí nesse processo da gente poder trazer a constelação para o maior número de pessoas, para as pessoas conhecerem a constelação. Minha proposta é trazer ela de forma leve, simples, para que vocês possam entender, que seja entendível, né? Porque Bert Hellinger, que trouxe as constelações pra gente, ele é muito filosófico, muito profundo, então às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender. Então a minha intenção é trazer essa leveza toda aqui para vocês, tá bom? Então muita gratidão. Então, se você já tentou mudar algo na sua vida, por mais que você se esforce e parece que te bloqueia, vem fazer uma constelação familiar, tá bom? Um beijo no coração de vocês, muita gratidão mesmo, e até a próxima segunda. Fiquem comigo, tem muito assunto legal, vou falar muito de pertencimento essa semana aqui nos stories, vou trazer muitas clarezas para vocês. Vamos fazer meditação sistêmica também, para vocês poderem trazer mais enraizamento, mais pertencimento. Então, fiquem junto aqui comigo, que tem muita coisa boa para chegar. Um beijo no coração de vocês, para quem tá aqui hoje, para quem vai estar aqui
no futuro comigo, tá bom? Como pode melhorar. Um beijo grande, gratidão.